E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Bom, já se passaram aí um pouco mais de 30 dias e desde o meu último vídeo, né? Eu aproveito aqui a oportunidade para dizer para vocês que esse projeto aqui do canal, enquanto eu estiver vivo, eu estarei gravando vídeos, tá bom? Porém, a frequência vai diminuir bastante. Tá? A frequência vai diminuir bastante porque eu estava gravando mais vídeos e me dedicando mais à pesquisa de alguns assuntos aí, quando eu estava tendo mais tempo para isso. Ainda que em setembro eu iniciei aí uma série de estudos, né? Consegui passar uma certificação no mercado financeiro, na Ancor. Em junho eu já tinha passado na CPA 20, agora estou estudando para o CEA, quero começar meu mestrado, e semana que vem eu começo como assessor credenciado da XP. Então, assim, eu tenho me dedicado muito a muitos estudos em áreas diferentes da área de teologia ou bíblica, e isso tem demandado muito tempo, e certamente a frequência dos vídeos aqui no canal vai diminuir. Não vai terminar, mas vai diminuir. Tudo bem? Então, eu queria primeiro dar esse aviso aqui para vocês, mas eu estou muito feliz, Deus é sempre misericordioso conosco, não é verdade? Bom, o tema de hoje, antes de falar, né, sobre o título e o tema de hoje, eu queria contextualizar um pouco os ouvintes que são adventistas e não adventistas. Tá? Pessoal, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela recebeu o dom profético através do ministério de Ellen Gold White, tá bom? E uma das mensagens que foi dada por Deus através deste ministério profético foi a reforma de saúde. E dentro das recomendações e dos conselhos da reforma da saúde, todas essas instruções elas estão inseridas em um contexto para abençoar aquele que segue esses conselhos. Tudo bem? Importante ressaltar isso aqui. Muitas pessoas fazem o uso indevido da reforma de saúde. Qual que é o uso indevido? Eles utilizam as instruções e os conselhos para bater nas pessoas, ou para se colocarem, né, ou para colocar as pessoas que seguem esses conselhos como se elas fossem superiores ou melhores que as outras. Tudo bem? Então, esse é o uso indevido. Outra forma de usar indevidamente o contexto da reforma da saúde e a mensagem adventista da reforma da saúde. Outra forma de utilizar essa mensagem errada é quando você utiliza-se de suas citações para ameaçar as pessoas de não irem para o céu. Tá bom? Quando você estuda a reforma de saúde, você vê que essas formas de uso que você vê, às vezes, as pessoas utilizando, é totalmente indevido e não tem base nenhuma. Até mesmo a própria mensageira, que foi instrumento para repassar a mensagem da reforma da saúde, ela mesmo demorou para aceitar e dar alguns passos em relação à reforma. Então, quando você olha o todo da mensagem, é algo muito equilibrado. Inclusive, ela fala que tem muitas pessoas que nem vão ter condição de seguir alguns tipos de conselho. Né? Não é muito como algumas pessoas utilizam, se você fazer isso não vai para o céu, não sei o que, você vai para o inferno, se fazer isso não é abençoado. Não é esse o objetivo, nunca foi da reforma da saúde. É num sentido muito mais de abençoar a pessoa que segue, que entende a doutrina do corpo, a doutrina bíblica de cuidar do corpo do Espírito, do templo do Espírito Santo. Tá bom? Então, a discussão do tema de hoje vai passar por esse contexto. Né? E é uma discussão mais em um contexto adventista, porque é uma mensagem que faz parte mais do movimento adventista. Essa mensagem da reforma da saúde, mas não é para nós, é para abençoar as outras pessoas, evidentemente quem segue essa mensagem, tá bom? Para abençoar todo aquele que acredita na mensagem, né? E não para condenar aqueles que não acreditam, entendeu? Passa muito mais por isso e passa por um contexto muito mais interno. Então é importante eu colocar esse contexto aqui para que aqueles que não são adventistas, ou se você não acredita na Ellen White, como
profeta do Senhor, não tem problema, tá bom? Tá tudo certo. É porque essa discussão ela vem de um contexto mais interno, e eu estou contextualizando vocês para que vocês, se você assistiu o vídeo todo, você entenda que essa discussão está mais relacionada a um crescimento um crescimento espiritual, abençoar a vida daqueles que seguem esses conselhos, do que condenar ou bater em alguém que não está seguindo, ou se você fizer isso, você vai atingir um patamar que só de você fizer isso, você vai atingir um patamar que outros não têm. Não é essa a ideia nem o objetivo aqui do vídeo, tudo bem? Então, posto esse conselho, né, esse contexto, é importante ressaltar também que esta mensagem, sempre quando a gente vai lidar com aqueles que não são adventistas, a gente nunca começa, né, às vezes, falando de café. Você fala de Cristo, ou você, claro, se a pessoa estiver interessada em saber no contexto de saúde, você começa pela saúde, mas você não usa isso, só reforçando aqui, para bater nas pessoas, ou para repreender as pessoas, ou como o Ezequiel Gomes falou lá, ele estava no Vejam Só, né, e ninguém esperava lá que ele começasse a bater nas pessoas que tomam café. Não é esse o objetivo, nunca foi e nunca será, evidentemente. Tá bom? Agora, o título do vídeo uma coisa antes de falar do título do vídeo. Dentro da igreja adventista, você tem adventistas que creem na mensagem da saúde, você tem aqueles que não creem na mensagem da saúde, e você tem aqueles que creem na mensagem da saúde, que ela é uma mensagem inspirada por Deus, que Deus foi o objetivo da parte de Deus trazer essa mensagem a nós, mas eles não vivem ainda por alguns motivos. Então você tem esses três grupos. Você tem aquele que acredita que não que a reforma da saúde, a mensagem de saúde não é uma mensagem de Deus. Você tem as pessoas que acreditam nisso, que não é uma mensagem inspirada por Deus. Você tem aqueles que acreditam que é inspirada por Deus, mas eles não estão vivendo ainda por motivos pessoais. E você tem aqueles que acreditam que é uma mensagem de Deus e estão tentando viver essa mensagem da reforma da saúde. Tá bom? Basicamente aí, três tipos. E aí o título do vídeo é Ezequiel Gomes e o café. Incoerente ou apenas um ponto de vista diferente? Faço um parênteses aqui, viu, Ezequiel Gomes? Obrigado por você ter respondido o meu vídeo, tá? Não imaginava que você iria responder e colocou minha cara lá, e eu nem sei fazer isso aí ainda. Talvez mais na frente eu possa fazer algum vídeo colocando sua cara aí, mas eu não sei fazer isso, sou ruim de edição, não tenho muitos conhecimentos ainda. Quem sabe futuramente eu posso fazer alguma coisa assim parecida, tá bom? Mas nós vamos tratar aqui, Ezequiel Gomes, agora, no outro vídeo foi para as pessoas que acompanhavam os seus vídeos, e esse vídeo, em sua maioria, será para o Ezequiel Gomes. Tá bom? Ele me direcionou algumas perguntas, algumas colocações, e ele foi muito respeitoso. Quero até agradecer aí por isso. Mas se você em algum momento não for respeitoso também, eu entendo, tá? Fica tranquilo. E tá tudo certo entre a gente. Beleza? Fazendo uma observação também aqui, o Ezequiel Gomes, eu não estou fazendo vídeos aqui só para criticar ele, porque tem coisas, porque normalmente a gente fala do que a gente discorda, né, o que a gente concorda, mas eu e o Ezequiel Gomes, eu tenho certeza que a gente tem muito mais coisas que nós concordamos do que discordamos. Eu já aprendi bastante coisas com ele, tem um vídeo particularmente dele que ele fala daquele texto que Deus, como é que é o texto? Deus... temam aquele que vai destruir, não tem mais aqueles que destroem, podem destruir o corpo, mas não podem destruir a alma. Lembra desse texto, Ezequiel Gomes? Você deu uma explicação bem bacana, eu gostei muito, viu? Só ressaltando aí. Tem alguns debates que eu já acompanhei, você com se não me engano, ele era judeu, no César lá Cavalcante, se não me engano. Bem bacana, acompanhei aquele debate. E um debate seu com o Elias Soares, acompanhei o Elias Soares, aquele lá do Apóline. eu não sei se foi um canal do Ricardo aí, parece que ele fez até uma edição que a cara do Elias Soares começava a ficar roxa e vermelha com aquela questão do Apóline. Foi bem divertido, assim, sabe? Então, assim, e em nenhum momento, naquele vídeo sobre café, a minha intenção foi julgar o seu trabalho como um todo. Mas eu quero ressaltar aqui, Ezequiel, que sim,
as minhas falas, num contexto sobre o Espírito Profecia, sobre o café, sobre a mensagem de saúde, eu tenho sim uma impressão negativa, e como os seus vídeos são públicos, por isso que eu vim aqui a público e coloquei para que as pessoas tenham uma segunda perspectiva, tá? Só que eu vou ser mais específico com você agora e vou entrar mais a fundo, de forma mais profunda, o porquê que eu acredito que existe uma incoerência grave aí na, na sua, na sua forma de abordar esse assunto. Vou colocar, evidentemente, a forma que eu penso para que eu escute de você, se você quiser também responder. Tá bom? Bom, então eu já vou direto ao ponto aqui, talvez, Ezequiel, talvez nem fique muito longo este vídeo, tudo bem? Eu já vou direto ao ponto aqui em relação à questão do... E nem é tanto o café em si, mas são as implicações que isso traz, eu vou explicar por quê. Bom, primeiramente, teve um momento do vídeo, da sua resposta, que você colocou como se, dado o grande conhecimento que você tem, né, e profundidade do assunto, inclusive dentro da liderança da Igreja Adventista, você colocou dessa forma, os termos que você discute, Ellen White, são diferentes dos termos que muitas vezes esse nível popular que nós estamos, né, são discutidos. Né? Então, assim, há uma distância entre uma discussão popular e uma discussão, né, no nível que você trouxe. Eu, sinceramente, mesmo nos seus vídeos da sua série, eu não encontrei aonde que está esse nível elevado. Se você puder trazer detalhes em como que é essa discussão nesse nível sublime, ou não sublime, mas nesse nível diferenciado, como que é a discussão, em que moldes, em que termos que são discutidos, porque eu vou colocar aqui os termos que eu discuto esse assunto com você, tá bom? Primeiro, a minha afirmação que eu falei em relação à sua incoerência que eu vejo, né, em relação ao Espírito de Profecia, está no contexto da reforma da saúde. Não estou falando de todo o seu trabalho, no contexto da reforma de saúde. Então, por exemplo, a mensagem da reforma da saúde diz que álcool, fumo e café são pecados, tá bom? Aqueles que são viciados nesses tipos de... e aí, você ouvinte, você que está ouvindo aqui essa discussão, por favor, não lê, tá dizendo não sei o que, não vai para o céu, não sei o que, não sei o que. Essa forma mais... é uma forma indevida de colocar o assunto, porque não é o que eu estou falando. O objetivo aqui não é julgar quem vai para o céu e quem não. A gente está discutindo outra coisa aqui, tá bom? Então não traga esses tipos de afirmações. Quem vai ser o nosso juiz vai ser Deus. Tudo bem? Eu já coloquei todo o contexto da discussão lá no início. Então, a Igreja Adventista do Sétimo Dia acredita que a reforma de saúde é uma mensagem dada por Deus para abençoar as pessoas. Ponto final. E a reforma de saúde diz, tá? Fala sobre o sono, exercício físico, dieta, espiritual, água, tudo sendo utilizado de forma equilibrada, como você mesmo falou no seu vídeo. Tem até, esses dias aí, morreu uma pessoa de tanto tomar água. Então, assim, tudo aquilo que é benéfico, você tem que usar com equilíbrio. Mas tem coisas que a reforma da saúde, e a Igreja Adventista coloca a reforma da saúde como algo inspirado por Deus, tá bom? Eu não sei se você acredita nisso. Em determinado momento do vídeo você falou que acredita que a mensagem de saúde, a reforma de saúde, é uma mensagem inspirada por Deus. Aí depois, mais na frente, no minuto 1, na hora 1 hora, 3 minutos e 41 segundos, você pegou e falou que café, álcool e fumo só é pecado nos moldes de Romanos capítulo 14. Ou seja, se você acha que é, beleza. Se você acha que não é, beleza. E está exatamente aí a coerência, porque se for necessário a gente dar um passo a mais, e assim, a gente trazer aqui tudo que a igreja diz em seus manuais, em seus livros sobre o contexto e a interpretação da reforma da saúde e a mensagem da saúde da Igreja Adventista do Sétimo Dia, esses itens aqui não são itens que
podem ser, se a pessoa acredita ou não, são o fumo, o álcool e o café, são 3 itens que promovem o vício e são extremamente danosos para a saúde. Isso para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tá bom? Considerando o contexto da reforma da saúde. Ah, mas é para mandar as pessoas para o inferno? Toda hora eu tenho que ficar repetindo isso aqui, né? Não é com essa intenção, pessoal. É muito mais com a intenção de abençoar a vida das pessoas, de trazer e quando o Ezequiel, você falou lá que você não pode impor isso, ninguém impõe nada para ninguém. Eu não estou falando aqui das pessoas. O que eu estou comentando com você é em relação à incoerência que eu vejo na sua postura, de se colocar como alguém que acredita na mensagem da reforma da saúde, que ela é inspirada, mas por outro lado fala que essa coisa de café, álcool e fumo é coisa da cabeça lá da Ellen White. Que isso aí é coisa da cabeça dela que não tem nada a ver hoje. Entendeu? É essa incoerência que eu vejo. E eu não estou dizendo, Ezequiel, que em relação às pessoas que não são adventistas, a gente tem que sair por aí condenando, mandando as pessoas para o inferno, porque fazem isso. Não é esse o objetivo e nunca foi da reforma da saúde. Nunca foi esse o objetivo. É muito mais de abençoar a vida das pessoas e não de condenar elas. Né? De mostrar um caminho que elas vão estar cuidando do corpo e tirando esses vícios, né, que satisfazem a carne. Entendeu? Então, não é que, né, a gente vai sair aí falando só disso, não é esse o objetivo. Inclusive, se a pessoa nem acredita no Espírito de Profecia, Ellen White, a gente nem deve trazer esses assuntos aqui para discussão, entendeu? É que a gente está num contexto aqui de uma discussão mais interna, vamos dizer assim, tá bom? Então, realmente, quando você traz, por exemplo, que álcool, fumo e café é pecado nos moldes de Romanos 14, faz se quiser, se não quiser não faz, tal, soa um pouco dissonante, inclusive com o entendimento que nós temos, que eu tenho também, vou colocar dessa forma, e que eu acredito que a Igreja Adventista tenha também, em relação, por exemplo, aos frutos da carne em Gálatas, né? E existem outros textos da Bíblia que a gente poderia trazer aqui, sobre os prazeres da carne, as glotonarias, as bebedeiras, esses vícios, esses contextos, né, que o apóstolo Paulo, inclusive, fala que no contexto de glutonaria, de Gálatas capítulo 5, lá, os frutos da carne, né, inclusive o pecado da glutonaria no Antigo Testamento era punido com a morte. Se eu não me engano, tem um texto que fala dos filhos que eram glutões, que eles deveriam morrer, né? E aí não vai pegar isso que eu estou falando e falar agora quem é glutão, o Everton está falando que vai ser assassinado. Não é isso que eu estou dizendo, tá? Mas eu estou dizendo assim, a gravidade, né? Você vê que essa questão do comer e beber sempre esteve relacionado também com alguns tipos de pecado, tá bom? Então, e se a glutonaria não fosse um pecado, né, certamente não figuraria na lista das obras da carne como um pecado, sendo que quem pratica, por exemplo, a glutonaria, bebedeira, estaria fora do céu, como diz o apóstolo Paulo. Tá bom? Então, outra coisa que você traz lá no vídeo, que eu acho que é o principal argumento seu, né? Você fala assim, olha, eu acredito que Ellen White é inspirada, que a mensagem da reforma de saúde é inspirada, mas ela diz que a Bíblia é a única regra de fé e prática. E todos nós estamos de acordo com isso. Mas dá a entender, quando você fala isso, que a única, que ela fala que a Bíblia é a única regra de fé e prática, e todos nós estamos de acordo com isso, dá a entender como se a reforma de saúde não estivesse dentro da mensagem da Bíblia. É isso que dá a entender, pelos vídeos que você colocou. Você até falou assim, não, mas é óbvio, a Bíblia não fala sobre café, sobre fumo. Você falou isso. E por incrível que pareça, eu já ouvi de você uma explicação que rebate a você mesmo. Eu achei interessante você colocar dessa forma, nesses moldes, essa argumentação, viu, Ezequiel? Achei bem interessante, porque a Bíblia não fala sobre tudo, obviamente. A Bíblia não fala exatamente sobre tudo, mas ela nos dá princípios. E quando nós vemos hoje o contexto que nós estamos vivendo,
as informações científicas, inclusive, que isso aí é um outro tema, eu não vou entrar nesse tema para não ficar mais extenso o vídeo. Vamos deixar a parte científica de lado, como você pediu, né? Você estava falando de arroz, de outras coisas lá, vamos deixar isso aí de lado, beleza? Ainda que daria para a gente avançar nessa forma, né, nesse contexto. Deixando a parte científica de lado, essa questão da questão bíblica do cuidado com o corpo, quando a gente tem por princípio isso, nós não vamos praticar vários tipos de coisas. Aí eu sei que você viria e falaria assim, tá bom, Everton. Só que como a Bíblia não fala diretamente e especificamente sobre isso, alguma pessoa pode acreditar que ela pode fumar, beber, bebida alcoólica e café. Claro, é óbvio, Deus deu o livre-arbítrio. Mas a nossa discussão está em um contexto com a mensagem da reforma da Igreja Adventista, que tem o dom de profecia e foi inspirada por Ellen White, cuja inspiração está no mesmo nível de inspiração de um profeta bíblico. Todos aqueles que são adventistas e creem no dom de profecia de Ellen White, creem que ela teve essa inspiração. Tá bom? Eu pergunto para você, você crê que a mensagem de saúde foi dada e revelada por Deus através do dom profético do Espírito de Profecia de Ellen White? Você crê nisso? E que está em consonância com a mensagem da palavra de Deus no que se refere à doutrina do cuidado com o templo do Espírito Santo, que é o corpo? Eu creio que você acredita nisso, Ezequiel Gomes. Eu creio que a sua resposta para essa pergunta é sim. E aí, onde está o ponto que eu queria chamar a atenção? Que eu acredito que é dissonante com a mensagem adventista da sua postura. Você diz que crê nisso. Só que, por outro lado, você fala que a questão do café é coisa da cabeça dela. E para mim, é esse o ponto de dissonância. Aí você fala assim, não, mas é só regra de doutrina, fé e prática, é só a Bíblia. Mas é isso que eu estou dizendo. O entendimento da igreja é que a mensagem não está fora da mensagem da Bíblia. Que essa mensagem está dentro de uma doutrina bíblica de cuidado com o corpo. Entendeu? E realmente não está escrito ipsis literis, café, cigarros, cigarro eletrônico, cocaína, né? Não está escrito isso lá na Bíblia, essas palavras, entendeu? Mas a mensagem de reforma da saúde, que foi dada por inspiração divina e está dentro da mensagem da Igreja Adventista do Sétimo Dia, diz que é pecado. Tá bom? Tem adventistas que têm vergonha de falar isso. Entendeu? Tem gente que não é adventista e tem gente adventista que não crê nisso. E tá tudo certo. O ponto que eu tô falando para mim, que eu acho que é incongruente da sua parte, é você falar que acredita nisso, mas ao mesmo tempo você desmerece essa mensagem, a forma que você coloca o assunto. Não, isso aí, se você acreditar, beleza, se não acreditar, beleza. Você pode acreditar nisso, não tem problema você acreditar nisso. Porque todos nós somos livres, tá tudo certo. A incongruência que eu vejo é em relação à mensagem como um todo da Igreja Adventista do Sétimo Dia e a sua postura. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Todo mundo é livre, todo mundo faz o que quiser. Entendeu? E Deus vai ser o juiz de todos nós. Amém por isso. Né? Que a nossa vida, Deus será o juiz de todos os seres humanos. E Ele é justo. Tá? E nós, amigos, não devemos nos colocar na cadeira de juiz e julgar ninguém. Tá? O ponto aqui que eu estou trazendo, essa incongruência que eu falo, conforme o primeiro vídeo que eu falei, em relação à mensagem da Igreja Adventista. Se você falar assim, não, beleza, a mensagem da Igreja da Reforma de Saúde diz isso, isso e isso, mas eu, Ezequiel, não acredito. Então, nesse ponto, eu não acredito que Ellen White é inspirada. Quando Ellen White falou assim, beber café é pecado, álcool, bebida alcoólica é pecado, e fumar é pecado porque vai contra o cuidado com o corpo, e nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Essa é a mensagem da Reforma de Saúde da Igreja Adventista, que é bíblica. Antes de ser... tem uma influência do Espírito de Profecia, mas ela tem base bíblica. Né?
Aí se você falar assim, não, eu não acredito nisso, não acredito que Ellen White foi inspirada nesse ponto. E eu não estou trazendo os textos aqui, né? Você conhece todos eles, inclusive eu acho que mais do que eu, sobre os textos da reforma da saúde. Poderia trazer vários aqui, e aí você ia se deparar com esses textos, você ia ter que falar, eu acredito nisso ou não. E o fato de você falar que eu entendo que você não crê, como você mesmo falou, que café, álcool e fumo sejam condescendências pecaminosas, né, num contexto da mensagem adventista, viu, Ezequiel? Agora, se você crê nisso, mas num contexto de falar com os de fora, né, você não chama atenção para isso, eu entendo perfeitamente. E acho que você está certo nesse sentido. Até quando eu vou falar com alguém e tal, a gente não deve começar com isso. Entendeu? Dependendo do contexto, né? Cada contexto você vai começar de um jeito quando você vai conversar com alguém sobre a Bíblia, sobre as doutrinas bíblicas, e sobre a doutrina do cuidado com o corpo, entende? Então, Ezequiel, espero que tenha ficado claro. O ponto aqui é que a Igreja Adventista e a sua mensagem da reforma da saúde está inserida num contexto bíblico do cuidado com o corpo. Não é porque está escrito lá a palavra fumo, cigarro, álcool, entendeu? Ainda que esse assunto do álcool é bem extenso e tem bastante coisa na Bíblia sobre ele. A gente pode discutir eles em um outro momento. Tá bom? Eu acho que é isso. Você colocou, quando eu falei sobre a questão que eu me senti abençoado por ter acesso a isso, você falou assim, tem um monte de gente que faz isso e é muito mais abençoado que você. Existe e eu acredito também por você participar de muitos debates, né, você adquiriu essa habilidade, né, mas eu sempre trago, Ezequiel, para o contexto da minha fala. Eu estava falando sobre o quê? Sobre a cafeína. Né? Então vamos colocar a minha fala dentro do contexto. Eu não estava me comparando com as pessoas, era apenas um testemunho. Então eu não estou dizendo que não tem pessoas abençoadas, você aplicou a minha fala para um contexto geral. Né? Tem gente muito mais abençoada que você. Mas eu vou trazer a minha fala nos moldes do que eu quis dizer, para que fique mais claro. E vou citar um exemplo da água. Uma pessoa que pesa aí os seus 80 quilos, né? E ela toma 500 ml de água, ou até não toma água. Né? Não toma água. Ou toma 300 ml de água por dia, sendo que o corpo precisa de 2 litros. E uma mesma pessoa que tem 80 quilos, ela toma 2 litros de água todo dia. A pessoa que toma 2 litros de água em relação a que toma 300 litros de água, em relação ao contexto da água e o corpo, qual que terá mais benefícios e viverá o potencial em relação à saúde? Considerando que o nosso corpo aí tem mais de 60, 70% de água. A pessoa que bebe os 2 litros de água ou a que bebe 300 ml por dia? A que bebe 300 ml por dia é muito abençoada? Pode ser, pode ter mais dinheiro, pode ser mais inteligente, pode ser mais tudo. Mas, no contexto da água, ela vai receber todos as bênçãos e os benefícios que a que está tomando 2 litros de água está recebendo? É óbvio que não. É óbvio que não. Eu nem precisaria responder essa pergunta. Então, Ezequiel, foi nesse contexto a minha fala, entendeu? Aqueles que seguem alguns conselhos, somente esses terão alguns tipos de bênção em relação à saúde. É isso que eu estou dizendo. E não significa que as outras pessoas não vão ter dinheiro, não vão viver bastante. Não é isso que eu estou dizendo. Tá bom? Mas no contexto da minha fala, é isso que eu quis dizer. Que uma pessoa que às vezes vai viver, por exemplo, 60 anos, ou 90, se ela cuidasse da sua saúde com todo o potencial que está ao alcance dela, ela poderia viver 100. E às vezes, eu lembro uma vez, né, eu estava conversando esses dias numa padaria com uma pessoa, né, uma pessoa falou assim para mim, Everton, tem gente aí que, ela não sabe meu nome, ela não falou Everton não, só que ela comentou assim, eu chegou a hora da pessoa, eu tava falando sobre alguma coisa de saúde, né? Eu falei, mas chegou a hora da pessoa, a pessoa vai, já era.
Aí eu falei assim, mas tem gente que antecipa, viu? Tem gente que antecipa a hora. Então, é, é isso, sabe? Tem algumas pessoas que antecipam a hora que elas vão, evidentemente. E o maior objetivo de cuidar da saúde e o contexto dessa discussão aqui não é bater você que toma café, você que se acaba de comer carne ou né, bebe bebida alcoólica, fuma. A intenção aqui não é falar que você não vai para o céu, tal. Até mesmo porque, Ezequiel, e uma coisa eu concordo com você, eu já vi em outros vídeos seus, acho que não vejam só mesmo você falou isso, tem um debate que você foi lá e eu concordo 100% com isso. Existem gradações de pecado. Isso aí é evidentemente. O salmista diz, Senhor, me perdoa dos meus pecados e aqueles que eu conheço e aqueles que eu desconheço. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores, nós, entendeu? Enquanto Jesus não voltar, nós estamos fadados aqui a ter essa natureza má, né, do ser humano, de todos nós, e nós vamos continuar pecando, né? Mas o cristão ele está inserido em um contexto em que ele está vivendo uma vida nova e num contexto de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, como diz a própria palavra. E o que é a santificação? Eu vou compartilhar com vocês como eu vejo, tá, o assunto da santificação. É um crescimento espiritual. Passa por um crescimento espiritual. Essa questão da reforma de saúde, né, da mensagem de saúde, eu vejo muito nesse contexto, falando aí para adventistas e não adventistas, a questão de como você trata a sua saúde está muito mais num contexto de crescimento espiritual, à medida que você compreende que você é templo do Espírito Santo e que você vai fazer aquilo que é melhor para o seu corpo. E, finalizando o vídeo aqui, se não ficou claro em palavras mais resumidas, o porquê, falando bem especificamente, Ezequiel, o porquê que eu acredito a minha opinião, tá? Se eu tiver errado aqui, eu gravo um outro vídeo e falo, se você falar aí que se você acredita que beber café é pecado dentro do contexto da doutrina do corpo, se você acredita nisso, eu vim aqui e falo que realmente a minha percepção é errada, né? Mas a minha percepção hoje é que você crê que a reforma de saúde, e eu posso estar errado, tá? Mas a minha percepção, Ezequiel Gomes, é que você acredita que a mensagem da reforma de saúde, que a igreja diz que foi inspirada pelo Espírito Santo no ministério profético de Ellen White, isso é colocado pela igreja dessa forma. A minha pergunta é, você acredita nisso ou você acredita que não é inspirada? É só sim ou não. Eu queria saber. Se você falar que é sim inspirada a questão, a mensagem de não beber bebida alcoólica, não fumar, não tomar café e os conselhos da mensagem, inclusive não tomar café, são inspirados por Deus e foram revelados, essa mensagem foi revelada através do Espírito Santo para abençoar a vida das pessoas, se você compreende assim, aí eu venho aqui e realmente eu retiro aí as coisas que eu falei sobre você e até te peço desculpa, por quê? Porque essa foi a impressão que eu tive, tá? Que você... deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. Tem um tempo ainda. Essa foi a impressão que eu tive, Ezequiel, que você não acredita nesses moldes, mas é a forma que a igreja aborda esse assunto. É a forma que a igreja coloca esse assunto, entendeu? Então, e se você tiver dúvida que a igreja coloca nesses moldes esse assunto, até com base em outras informações, aí depois a gente vai para uma outra etapa, onde você vai trazer por que você acha que a igreja não trabalha dessa forma, porque assim, o fato de ter muitos que pensam diferente, isso aí, né, isso aí sempre vai existir. A questão é, denominacionalmente, existe uma visão majoritária, administrativa, e sobre isso, entendeu? Que dá o direcionamento para a igreja, que dá o direcionamento sobre os assuntos da igreja, tá bom? Então eu acredito que é isso. Tem mais, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui.
Tá, você falou lá sobre o excesso marital, questão que você não concorda. Cara, eu acredito que essa questão do excesso de sexo que você falou, que você não concorda com ela tal, e eu vou dizer pra você o seguinte, a minha percepção, tá? A minha percepção é que você concorda, só que você não tem as informações que ela tinha no contexto do excesso. Porque você mesmo, quando falou que discorda, você fala, mas o que é excesso tal? Então parece que você mesmo não sabe do que de como é esse excesso que ela estava falando, tá bom? Talvez se você tivesse a mesma informação que ela teve quando ela comentou isso, você iria concordar com ela, é a minha impressão. Né? Como você mesmo falou no seu vídeo do arroz, né? A gente pode colocar a questão do arroz aí, você falou, quem come 10 quilos de arroz, né? É o mesmo contexto. O sexo é uma coisa criada por Deus, né? É algo positivo. Mas, usado de forma desequilibrada, como ela coloca, pode se tornar uma maldição na vida de alguém. É óbvio. Todas as coisas boas que Deus criou podem ser distorcidas, tá bom? Então eu acredito que essa questão do excesso marital que você falou, eu acho que você concorda com ela sim, só que você não tem a dimensão das informações que ela tinha, né? Em relação ao excesso que ela estava falando, certamente. Ah, tá. Outra coisa, você falou, tem um outro detalhe aqui, a questão da remédio, que a diferença entre um remédio e um veneno é a dosagem. Tudo bem, Ezequiel, eu concordo, mas a gente não está discutindo remédio, tá? E alguém que vai na farmácia, a gente está discutindo algum farmaco, que a pessoa vai lá na farmácia comprar, tal, isso não é o propósito da discussão aqui. Então a gente pode ser mais assertivo nisso aí, tá bom? Até mesmo porque a diferença entre um remédio e um veneno é a dosagem, concordo com você. E algumas coisas que a gente não faz uso nos alimentos podem ser extraídos para usar como remédio, que é, por exemplo, canabidiol, um exemplo. Mas não é o contexto aqui da nossa discussão, tá bom? Então, e outra coisa extremamente importante há algumas coisas que devem ser usadas com parcimônia, com equilíbrio, mas tem coisas que devem ser excluídas de seu uso, tá? E lembre-se, Ezequiel, se a gente não estivesse falando da Igreja Adventista aqui, e da reforma da saúde, e do espírito de profecia, a forma que você aborda o assunto, tá tudo certo. Ok? Só que a questão é que nós estamos tratando desse assunto, desse contexto, dentro do âmbito adventista, um âmbito interno. Entendeu? Então é isso que eu vejo que existe uma incongruência aí. Tá bom? Agora, se você trouxer para mim, não, Everton, não é incongruente porque a igreja está mudando e talvez eu não saiba ainda. Né? Mas talvez você vai me trazer aqui uma citação administrativa ou algo da igreja que fala assim, não, a igreja entende que álcool, fumo e café não são pecados. Né? Se você trouxer isso aí e tal, que a igreja mudou isso aí, beleza. Tá bom? O fato que alguns dentro da igreja pensam que não é, isso aí não muda nada. Né? O que compõe a visão da igreja, apesar das diferenças que tem entre seus membros, querendo ou não, e acho que você vai concordar comigo, é sim a visão denominacional que está também tanto no seu livro de doutrinas, o Nisto Cremos, como nas suas declarações feitas em suas assembleias. Tá bom? É a forma, pelo menos, organizada da igreja. Né? Tá bom? Valeu, pessoal, um abraço. Eu vou desligar aqui porque já está acabando aqui a bateria. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado aí, viu? Pessoal, é o seguinte, eu estava acabando a bateria, eu tive que mudar aqui. Eu gosto de ficar mais ali porque a luz é melhor, tá? Mas eu vou, antes de encerrar o vídeo, deixa eu falar uma coisa para vocês. O argumento principal dele, do Ezequiel, é o seguinte. E eu quero terminar com isso. Ele fala assim: a Bíblia é a única regra de fé e prática segundo o próprio Espírito de Profecia. Ele diz. E está tudo certo. Nós concordamos com isso.
A Bíblia é a única regra de fé e prática. Só que a mesma pessoa que citou isso, e o nível de autoridade que esse texto tem, é o mesmo da pessoa que disse que fazer uso de bebidas alcoólicas, café e fumo é pecado. Tá bom? Aí a pessoa fala assim, mas se as duas citações têm o mesmo nível de autoridade, o mesmo nível de inspiração, Ezequiel, eu fico essa pergunta para você aqui, essas duas citações têm o mesmo nível de autoridade? A Bíblia é a única regra de fé e prática. Ela falou isso, certo? Ela falou que café, bebida alcoólica e cigarro é pecado, certo? Essas duas citações têm o mesmo nível de autoridade, têm o mesmo nível de inspiração, certo, Ezequiel? Considerando isso, as duas são válidas e verdadeiras? Ou não? A primeira está valendo e a segunda anula, a primeira anula a segunda. Porque fala que a Bíblia é a única regra de fé e prática, como a segunda está falando que é pecado, mas a Bíblia não fala sobre isso, então a segunda é falsa. É isso, Ezequiel? É esse o raciocínio que você tem utilizado. E sabe por que ele é extremamente falho? Porque a própria Ellen White diz que os escritos dela foram dados num contexto, ela sendo uma luz menor para a luz maior. O que significa isso? Que essa citação está num contexto para trazer à luz algo sobre um princípio que já é bíblico, que está na Bíblia, que é o cuidado com o corpo, com o templo do Espírito Santo. É aí que está o nosso ponto de divergência. Entendeu? Porque para você a primeira citação anula a segunda, certo? Mas as duas citações têm o mesmo nível de autoridade e de inspiração. E a única forma de você não cair nesse engano de colocar uma coisa contra a outra é entender que essa segunda citação foi dada em um contexto de uma doutrina bíblica de cuidado com o corpo. Então, Ezequiel, o problema está exatamente aqui. Né? Você, como adventista do sétimo dia, acreditando e falando que acredita na inspiração dela, né? Se essa fala dela tem o mesmo, a mensagem de saúde, que tem vários textos, tem o mesmo nível de inspiração e autoridade que o texto que você utiliza, dela mesma, então, de duas uma. Ou o segundo, a primeira citação, né, que você usa invalida todos os textos da reforma de saúde, e se não invalida, eles são inspirados? Se são inspirados, então é pecado como está escrito. E se não é pecado, você está entendendo o caminho que você entra? É uma coisa que não ficou claro para mim, então não entenda que eu estou difamando você, eu realmente quero entender como que você fecha esse raciocínio, porque realmente não tem como você, tipo, você fica numa encruzilhada. Eu vejo dessa forma, você fica numa encruzilhada. Você rejeitar, beleza, eu respeito. Você não precisa acreditar nisso, tá tudo certo, Ezequiel. Você fala assim, não, eu não acredito nisso. Eu não acredito que pode ser inspirado, mas eu recuso, tá tudo certo. Agora, você colocar de uma forma, tá? Que é adventista, que acredita na inspiração, na mensagem de saúde, que ela é inspirada, e aí ao mesmo tempo você fala que pode fumar, beber, tomar café, tomar bebida alcoólica, tal, segundo os moldes de Romanos capítulo 14, e falar que acredita na mensagem da reforma de saúde, é incongruente. É aí que está o ponto. Não encaixa. Me desculpe, meu amigo. E eu espero que eu tenha sido claro. Tá bom? E Ezequiel, é isso aí, cara. Esse vídeo aqui não fiz aí com a intenção de diminuir você, tá bom? Eu tentei ser o mais explícito possível, conforme você pediu. Talvez eu não tenha conseguido, mas se eu não conseguir, meu amigo, tá tudo bem. Eu já orei por você hoje, Ezequiel, meu amigo de YouTube. Já orei por você hoje, meu amigo.
As pessoas, às vezes, que olham nos nossos comentários, né, mais no seu lá que eu vejo, às vezes eles têm um espírito muito bélico, né? Tem um lá falando que eu tinha inveja de você e tal. As pessoas, elas, enfim, eu acho que existe mais um espírito amigável entre nós dois do que as pessoas que estão assistindo o conteúdo. Talvez. Talvez. É apenas uma teoria. Será que ela é verdadeira? Acredito que sim. Mas é isso, Ezequiel. Um grande abraço para você. E Deus continue te usando, tá? Em relação à pregação da palavra de Deus. Os textos e os estudos expositivos que você faz. Que o Espírito Santo esteja sobre você. E eu não sei se vou gravar um outro vídeo respondendo você. Não sei, nem sei se você vai responder esse vídeo, nem sei se você vai assistir esse vídeo. Mas, caso você grave, talvez eu grave um outro. Tá bom? Valeu, Ezequiel. Um abraço, tá?